Fala, caneta preta, vamos então aqui para a correção do segundo simulado aqui com vocês. Antes de mais nada, se você não viu ainda o mapa de questões, né? Como eu já falei ali no vídeo 1, esse primeiro e esse segundo simulado eu estou trabalhando essa parte mais clássica aqui, né? E o simulado 3 e o 4 eu vou trabalhar na parte de mais novinha, né? Bom, nesse simulado 2 a correção vai ser um pouco mais rápida, haja vista que a maioria das dicas que eu dei aqui, né, desses assuntos, eu já tinha falado um pouco lá no vídeo 1, né? Então, Java, Python e tal. Primeira questão aqui, mesmo esquema. Considere um algoritmo de ordenação que funciona da seguinte maneira. Deixa eu até dar uma organizada aqui melhor. 1, 2 e 3, né? Que algoritmo é esse? Galera, essas questões de algoritmo, então, como eu mostrei lá o meu resumo, né? Você tem que não só saber a teoria deles, tá? O que é o algoritmo, tem que saber também como eles trabalham e tem que decorar as complexidades, no pior, no melhor e no médio caso, tá? Na minha aula, eu chego inclusive a entrar no nível de código, que é o primeiro nível, é você saber o que é o algoritmo. O segundo nível é você saber as complexidades. O terceiro nível é a partir do código você identificar o algoritmo. E o quarto nível, ele vai te dar o nome do algoritmo e a partir disso você tem que implementar. Isso já foi, por exemplo, tema de redação, FGV inclusive. Eu não acho que ela vai chegar mais nesse nível. Chegou lá no nível do Senado. Acho que, salvo engano, lá a gente teve que implementar um bubble sort. Mas, cara, o concurso mudou muito de lá pra cá e tal. Então, eu dividi a lista não ordenada em duas sublistas de aproximadamente metade do tamanho original, né? Então, dividindo na metade sem um pivôzão aqui. Divide cada lista recursivamente, junte as duas listas em uma lista ordenada. O que é isso aqui? É um merge sort, tá? Não confundir com o quicksort. O quicksort tem o elemento do pivô, né? Então, algoritmos, ordenação, complexidades. E além disso, galera, tem que decorar as complexidades deles aqui, ó. Cara, tem que decorar. E decorar isso aqui. Não tem jeito, cara. No melhor, caso médio, pior caso. Tem que decorar odd n ao quadrado, cara, isso aqui cai demais, tá? Beleza. Então, primeira questão foi essa, né? A segunda questão, considere o trecho de código Java a seguir. Cara, questãozinha difícil. Não é fácil, não. Por quê? Java int binary octal e hexa. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, pronto. Então, aqui eu tenho um string e aí eu tô fazendo um parse int aqui como um número binário aqui, falando a casa dele, ó, casa 2, casa 8 para ser um octal, casa 16 para ser um número hexadecimal. E aqui e aqui putz, eu tinha um outro. Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Ó. Isso aqui é interessante. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu comecei um número sem prefixo, então ele é decimal. Aqui eu comecei ó, com 0b, prefixo binary, literal. Comecei com 0, prefixo, então octal. E 0x, o prefixo é hexadecimal. Então aqui eu comecei com 0, ó. Esse cara, ó. Cadê? Eu comecei com 0. Então, na verdade, esse 0 aqui indica que o 16 é um octal. Então, ó, como que eu transformo isso aqui para decimal? Eu agrupo em 3, transformo isso aqui para binário. 1, 2, 4. Tá. Então, isso aqui, então 0,16 em octal, ele é igual a
1, 1, 1, 0 em binário. E aí agora eu boto na escalinha aqui do exponencial, né? E pronto, e boto 1, liga o bit 1, liga o bit 1, e liga o bit 1 e o bit 0. Então, soma agora 8 mais 4 mais 2, isso aqui é igual a 14. O que acontece? Então, por que é letra C? Porque 0,16 é octal. Seu número decimal equivalente é 14 e o console sempre imprime por padrão em base decimal. Então, cara, bem difícil essa aqui, hein? Foi um peguinha do mal. Peguinha do mal aí, foi mal, mas... Então, por isso que isso aqui é um array, vai imprimir, né, nesse caso aqui. Deixa eu só botar esse aspas duplo aqui. Pronto, assim fica melhor. Então, aqui vai imprimir decimal, tá? Então, aqui tá como acontece essa definição de exemplos aqui com os prefixos, tá? Então, bem chatinha, mas bem boa. JPA, tá? Em qual código deve ser adicionado nas linhas XXX para abrir e finalizar uma transação em JPA, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente está trabalhando com Persistent XML, que é o arquivo onde a gente configura o JPA, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Source local, não. Ver se eu acho uma imagem aqui que me define esse cara. Ali não tá. Ah, tá aqui, ó. Essa imagem aqui é boa. Beleza, isso aí é um Persistent XML, tá? O que é o Persistent XML? É o arquivo de configuração que a gente define, que tem as configurações para o JPA criar a conexão com sua base de dados. Dentro de um Persistent XML, você pode ter vários Persistence Units, que são as unidades de persistência, que você dá um nome para ela e a partir dela você cria os Entity Manager Factories. Então, persistence.create Entity Manager Factory. A partir dos Entity Manager Factory, você cria os Entity Managers. Lembrando que o Entity Manager Factory é um objeto pesadão, ele deve ser um singleton, porque ele faz pool de conexões, cache, faz todo o esquema, o HBM to the DL alto. Então, ele deve ser criado apenas uma vez e deve ser compartilhado por toda a sua aplicação. Já o Session, ou já o Entity Manager Factory, análogo ao Session Entity Manager Factory do JPA, análogo ao Session Factory do Hibernate. Entity Manager do JPA, análogo a Session do Hibernate. Já o Entity Manager é um objeto levinho, deve ser criado one por thread, tá? Toda vez que você precisar dele, você cria ele. E aí o que acontece? Toda operação que você faz com uma base de dados utilizando o JPA, você precisa estar dentro de um contexto transacional. Esse contexto transacional, ele é gerenciado por você. No caso de você estar usando um Java Standard Edition, um Standalone Application, e aí o tipo de transação aqui na Persistence Unit é um Resource Local, que vai ser gerenciado por você. Ou então, você vai estar dentro de um contexto transacional gerenciado por um container usando JTA. Então, ao invés de Resource Local, poderia ser JTA aqui. E aí é o container que vai gerenciar para você. Então, no caso de você estar usando o Resource Local, você tem que abrir e inicializar a transação, tá? Então, que código é esse para abrir e inicializar a transação? É um getTransaction.begin e um getTransaction.commit, né? Então, uma questãozinha bem tranquila aqui, por isso que o gabarito letra A, mas envolve toda uma complexidade aqui. Lembrando que esse tema, recentemente, foi cobrado na CGU, tá? Inclusive, lá na CGU, ele cobrou um pouco da teoria do Session Factory, falando que é um objeto pesadão, que faz pull, caching dos elementos, e ele deve ser thread safe, e ele deve ser, pelo fato dele ser thread safe, ele deve ser compartilhado, thread safe, e é imutável, né? Então, ele é um singleton, então ele vai ser compartilhado com várias threads. Para ele ser thread safe, ele é imutável aqui nesse caso, né? E a session, já a session não, é um objeto levinho, né?
This class interface é tal, e this class is not thread safe. Porque não é thread safe, projeto levinho, então deve ser criado um por thread, porque ele não é, imutável, né? Beleza. Então, aqui eu tô cobrando basicamente Entity Manager Javadoc. Então, a Entity Manager, Instance Associated with Persistence Content, a Persistence Content não, associado a um Persistence Content, essa set of each instance on each tal, if the Persistence Content tal, nada demais ele falou aqui. Tá, nada demais, deve estar associado a um banco de dados. E aí o método que eu cobrei foi justamente esse aqui, ó, get transaction, que retorna um entity transaction. E aí eu tenho alguns métodos lá, ó, begin commit, get rollback only, is active rollback ou set rollback only, né? Então a questãozinha bem básica, mas obviamente quem já programou com isso vai ter uma facilidade maior, tá? Questãozinha de JavaScript, que ela é uma questão teórica, mas eu diria que é uma questão de código também, tá? É uma questãozinha que o Pedrosa me deu, uma questãozinha muito boa. Basicamente é o seguinte, quando você está usando switch no JavaScript, né? Então, o que acontece? Se a gente fizer isso aqui, ó, em JavaScript, então 1 é igual a 1, ele vai dar true, tá? E o 1 é igual a 1, aí vai dar false. Por quê? O igual, ele compara somente os valores, e o igual, ele compara os valores e os tipos, né? Então é uma questãozinha muito boa. O que ele está perguntando? O que ele está perguntando é mais ou menos o que está nesse código aqui, ó. Se eu mandar esse código rodar, né, é uma string aqui. No case, vai imprimir um como número ou um como string? É isso que ele está perguntando. Questãozinha muito boa, cara. Então, se eu mandar rodar aqui, ó, vai imprimir um como string. Por quê? Porque o switch, no switch, ele faz a comparação usando o quê? Justamente são comparados os tipos de dados e o resultado da condição. Então, não basta ser igual no valor, tem que ser igual também no tipo, tá? Questão muito boa. Angular, falei para vocês, né, que eu vou montar uma aulinha de Angular para a área de dados e vou passar para vocês. Então, o que eu peguei aqui do Angular? Fui aqui na documentação aqui, tá? Acho que você tem que dar uma olhadinha nos get status, principalmente para quem não mexeu, mas os principais aqui um pouco aqui, ó, Component Lifecycle. Isso aqui costuma ser cobrado com uma certa frequência, os métodos de callback. Mas eu peguei um aqui especificamente que foi pipe. O que é pipe? Ó? Use pipes to transform strings com currency amounts, dates and other data for display. Né? Qual elemento do Angular é utilizado para transformar strings, datas, valores monetários e outros valores? Né? Então, quero transformar isso. Então, esse caso é o pipe. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero formatar uma data. Então, eu boto aqui /date. Já tem por padrão, já tem uma série de pipes aqui, ó. No caso aqui o date pipe, deixa eu ver outros aqui, ó. Cadê o como aqui? Achei que ele ia mostrar aqui. Date pipe. Ó. Tem o date pipe. Esse aqui já dá pra... Ó, tem o date pipe, o currency type para moeda, JSON pipe, key value pipe, uppercase pipe, e você pode criar os seus pipes específicos, tá? Eu acho que na galera da Cefaz AM eu cobrei esse pipe transform aqui, ó, para você implementar esse pipe transform e implementar um método. Eu cobrei qual era o método utilizado no pipe para fazer customizadores, era bem mais difícil. Com vocês eu peguei mais leve, eu peguei só e cobrei a parte básica aqui, né? Bom, Python, já dei as dicas lá de Python, né? Aqui nesse caso aqui eu tô uma lista, transformei ela para uma tupla que é imutável, então eu não posso, obviamente, colocar mais elementos ali, né? Galera, não tem jeito, cara.
é isso aqui, ó. A FGV, eu falei lá no outro, né? Pra gente entender um pouco as estruturas e tal. Cara, a FGV ama cobrar isso aqui, ó. Vou botar mais elementos aqui. A FGV ama cobrar isso aqui, ó. Por exemplo, fatiamento. Ah, eu quero do 3 até o 5. Até o 6 aqui. Então ele vai imprimir, ó, 3, 0, 1, 2, 3. Então ele vai imprimir o 4, o 5 e a posição a partir do 0, né? 0, 1, 2, 3. Então imprimiu 4. 4 e 5. Ele não vai imprimir o 6, porque é o 6 excluído. Eu posso de 0 até o 7, só que eu quero ir de 3 em 3. Então ele só vai imprimir o 4, aí ele vai pular 1, 2, 3 e imprime o 2, né? Porque eu estou indo de 3 em 3. Ele faz também ao contrário aqui, né? Isso aqui, inclusive, caiu no TCU e caiu na CGU também, ao contrário, tá? Posso acessar também somente ao contrário aqui, que eu estou acessando o último elemento. Então, essa parte de fatiamento aí de Python cai muito. Né? A FGV claramente gosta disso. Além daqueles do generator e do lambda que eu já falei, das estruturas, né? Então, por isso que aqui é letra D, vai dar erro, tá? Porque nessa conversão aqui, como houve a conversão para tupla, a tupla é imutável, né? Então, já lá no simulado anterior, você tá quente, viu? Simulado 1, no simulado 1 eu já botei, né, todas as questões que caem sobre tupla e imutabilidade, né? Vou até botá-las aqui de novo, tá? Beleza. Código, questão 7. O código HTML abaixo precisa gerar um texto Olá Bebeto na div, na div, fica melhor na div. Na div com ID texto. Como fazer isso usando jQuery? Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar Olá Bebeto nessa div aqui. Eu poderia simplesmente fazer um replace ali, né? Mas o que eu queria que vocês pegassem? Eu queria que, cara, aqui tem um texto Bebeto, então eu preciso pegar esse texto aqui. Como é que eu pego esse texto e concateno com esse cara? Né? Então aqui, cara, existem algumas maneiras diferentes de você fazer isso. Tá? Deixa eu ver se eu botei o código aqui. Só vou botar o texto aqui. Aqui, div. E aí agora, aqui eu vou usar essa funçãozinha. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando todos os textos, estou appendando o texto aqui, selecionei o ptest2, ponto .next e o HTML aqui, ó. Então aqui eu estou selecionando o texto, deixa eu só ver se aqui vai dar certo. Acho que eu errei o gabarito, peraí. Não sei se tava dando pau no meu browser, se eu tava dentro de uma função ali, mas ufa, agora deu certo aqui, não errei o gabarito não, tá certo? Porque, cara, eu testei esse código, né? Então aqui eu tô pegando o texto, tô appendando ele aqui, ó, lá Bebeto, ó, tá vendo? Pego o elemento ptest e aí para pegar o próximo elemento aqui eu uso o next, então ele vai pegar o button aqui e eu tô pegando o HTML dele. E aí tô pegando esse texto aqui que vai me trazer Bebeto e tô appendando no Olá Bebeto, né? Então foi essa brincadeirinha aí que eu quis fazer com vocês.
Por quê? Porque tem várias funçõezinhas, assim, ó. Por exemplo, tem essa aqui, ó, dos siblings também. Get the siblings of each element in the set of match elements. Né? Então, aqui, ó, eu quero LI 30 item, né? Então, eu quero todos os elementos aqui que são irmãos, né? E aí aplicar um background.red aqui neles. Então, olha aqui, ó. Eu acho que eu ia fazer a questão com siblings. E aí acabei não fazendo. Acho que foi isso. Ah, porque eu botei dentro do P, ó. Por isso que o código não tava rodando. Pronto. Então peguei os elementos aí dele e botei um background nos irmãos que são desse cara aí, né? Então eu poderia ter usado esses símbolos aqui. Eu acho que até daria certo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E agora aqui. Ó, olá Bebeto, né? Agora se eu pegar aqui os siblings, eu acho que é porque aqui ele vai me retornar um array. Ah, deu certo também, ó lá. Então eu poderia ter usado. Deixa eu até alterar. Acho que vai ficar melhor se eu alterar. Como ele só tem um, acho que eu vou alterar mesmo. Ó. Var texto window.alert texto. E aqui eu faço um append desse texto. Ó, Bebeto. É, eu vou usar os símbolos mesmo. E aí, pronto. Pronto, aí fica melhor a função. Porque eu até tinha botado aqui, eu até fiquei, pô, por que eu não usei os símbolos, né? Mas beleza, então, cara, a história do jQuery, galera, é assim. Uma história difícil. Por quê? É o que eu falei no vídeo anterior, né? A gente já trocou uma ideia sobre o jQuery aqui no vídeo anterior. É saber as funções mais utilizadas, né? Não dá pra você saber todas. Tá? Então é difícil. Por exemplo, eu cobrei essa simples aí. Tá? 8. Cara, questãozinha difícil essa aqui, velho. Deixa eu até entrar aqui no meu híbrido. Pegar minha aula aqui de mobile híbrido para mostrar para vocês. Então vamos lá. No framework React, qual elemento representa o conceito de programação da representação da UI mantido em memória e sincronizado durante o processo de reconciliation? Então, que elemento é esse, né? É justamente o Virtual DOM. Então, a gente tem um DOM, que é a API que representa a nossa tela, né? O Shadow DOM. O que é o Shadow DOM? É por exemplo, a tag vídeo, né? Ele é um wrapper em cima de uma porrada de outros componentes. E o Virtual DOM é uma representação do DOM em memória que, durante o processo do React, ele faz esse reconciliation aqui, que deixa eu só mostrar aqui na minha aula, que é justamente para atualizar, usando o Virtual DOM, somente os componentes que mudaram, ou seja, ele faz esse diff aqui, né? Então você pode pegar aqui uma tela que está atualizando aqui usando o React, ó, e ele atualiza somente o campo que mudou, somente o trecho que mudou. E ele faz isso através do Virtual DOM. E o nome desse processo que ele dá, esse nome chique aí, é justamente o reconciliation. Vou fechar as abas aqui para... Pronto. Então é justamente o reconciliation. O React provides declarative API, tal. Então ele chega aqui, ó. This makes right, this architecture explains choose. Aqui ele explica como que rola o reconciliation por baixo dos panos, a diferença, ó, de diffing algorithm. Então ele explica como que ele faz por baixo dos panos esse processo que ele chama de reconciliação, né? Cara, React. No edital de vocês em React, Vue e Angular. Complicado saber os três. Eu, pelo menos, eu sei bem o Angular,
é o que eu uso mais na prática, no dia a dia. Tive que estudar o Vue para dar uma aula para a galera da CGU. Inclusive, eu poderia liberar essa aula para vocês. Se vocês quiserem, peçam aí. Que foi específica para a CGU. E o React. O React é o que eu menos sei deles. E é o que eu menos gosto também, tá? Porque ele tem essa linguagem, o JSX e tal. Mas eu recentemente tive que estudar ele um pouco para dar uma aula de React Native. Porque o React Native usa como base o React, tá? Então, assim, por onde eu fui, né? Eu basicamente peguei a doc aqui do React e fui montando um pouco desses elementos, trazendo esses elementos principais do React, né? Acho que o principal deles é entender essa sintaxe aqui do JSX, como que eu crio esses components. Claro, tem conceitos mais avançados, por exemplo, Rooks, conceito mais chatinho de lidar, Class Components. Então, aconselho dar uma olhada aqui, tá? No W3 Schools em relação ao React, beleza? Mas é uma questãozinha, mais uma vez, bem difícil, tá? E aí, falando em Vue, né? A partir do código Vue, qual diretiva deve ser usada para imprimir os elementos do to-dos? Essas diretivas, galera, são básicas assim, tá? Então, fui aqui na página do Vue, peguei algumas diretivas aqui, ó, de list handling, né? Então, peguei aqui um V4, né? Basicamente a partir dos elementos que estão no seu componente, no caso aqui uma lista de itens, como que eu varro essa lista de itens? Então, olha só, eu uso o V4, tá? Cara, muito utilizado isso aqui, tá? No Angular ng4, a gente tem o VIF. Essas diretivas são realmente muito cobradas, tá? Muito cobradas. De Vue, a dica é o mesmo, assim. Vue W3 Schools, tá? Dá uma olhadinha por alto em como que ele funciona. Eu acho que eu vou liberar essa aula de Vue para vocês. Me peçam aí no chat. Se vocês pedirem, eu libero, tá? Só que eu fiz específica para ser... Aí vai ter lá em alguns momentos que a gente está discutindo algumas coisas que podem ser cobradas para CGU, mas foi bem detalhada, tá? Então, por isso que aqui a letra D, tá? O resto aqui nem existe, tá? Spring, galera, Springão da massa. Eita, Springão da massa. No Spring Boot, Spring é um mundo gigante, tá? Então, do jeito que ele colocou ali, pode cair tudo. No Spring Boot, qual anotação é dedicada exclusivamente para presumir como o Spring Boot deve ser configurado baseado nas dependências que foram adicionadas no class path da aplicação? Por exemplo, caso seja adicionada a dependência Spring Boot Starter Web, o framework presume que uma aplicação web será desenvolvida usando o Tomcat Spring MVC. Cara, dei algumas dicas aqui. A primeira tá nesse vídeo, tá? Olá, aqui é o Alexandre Afonso e esse é... de 11 minutos do Alexandre Afonso, mostrando um pouquinho das diferenças do Spring Boot para o Spring MVC. Aqui eu tirei exatamente da documentation, tá? Do Enable Auto Configuration e do @Spring Application, a anotação @Spring Boot Application, que é a anotação básica ali do Spring, né? Mas essa aqui, @Enable Auto Configuration. This annotation tells Spring Boot to guess how you want to configure Spring based on the jar dependencies that you have added. Since Spring Boot Starter Web added Tomcat and Spring MVC, the auto configuration assumes that you are developing a web application and setups a Spring accordingly. Então, tipo, basicamente peguei as anotações aqui do Spring, né, da doc dele, as básicas aqui, e cobrei a @Enable Auto Configuration. Poderia ter cobrado uma @Spring Boot Auto Configuration, uma @Spring Boot Application, tá? Mas cadê ela aqui? Installing, developing, create the POM. Tá aqui, ó. Poderia ter usado. Cadê a Spring? @Spring Boot Application.
Poderia ter usado essa, porque na verdade essa anotação ela é um wrapper. Ela compõe, ela é equivalente a você usar o @configuration, @enable_configuration, @component_scan. @enable com auto-configuration, que é o que eu cobrei, @configuration caso você queira usar alguma configuração externa, e o @component_scan para você dizer em qual pacote que ele vai procurar pelas suas aplicações, tá? Então é muito comum a gente fazer uma aplicação só com @spring auto-configuration, a Spring Boot Configuration. Spring Boot Application, nossa senhora, quase não sai. Então, assim, eu cobrei uma das anotações, né? Acho que eu já botei aqui. Ah, sim. Então, ó, a Spring Boot Application até faz isso, mas ela não faz somente isso, tá? Coloquei um artigo aqui falando um pouquinho sobre o Spring Boot Application, dando como exemplo aqui, tá? E as anotações, ó, cobrando aqui. Então, eu acho que isso pode ser cobrado, tá? Então, por isso aqui que eu gabarito letra A, beleza? 11. Aí, cara, eu fiz para cobrar um pouco desse mundo Spring e mais o Spring Cloud, que tá específico no edital de vocês. Que aí o Spring Cloud, cara, é um mundo muito grande. Muito grande. Olha o tanto de coisa aqui, ó, que você tem que saber. Cara, muito grande isso aqui. Então eu resolvi cobrar um pouco de tudo aqui, tá? Então vamos lá. Spring é capaz de fornecer serviços relacionados à programação reativa, sim. A gente tem um componente aqui no Spring Road, que é o Spring Reactive, tá? Inclusive, há várias APIs do Spring que são feitas dessa forma. Uma delas é a API de Web Test Client. No Spring, a interface Web Client é utilizado para realizar requisições web, foi criada para substituir o REST Template. Cara, questãozinha difícil, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá? No Web Client aqui, ela foi criada para você substituir o REST Template, que era a forma antiga de fazer requisições HTTP, tá? O Spring tira vantagem de aplicações modernas com características voltadas ao cloud computing. Ele abstrai toda a parte de infraestrutura, deixando o desenvolvedor focar inteiramente na parte lógica de negócio. Sim, dentro do Spring Cloud como um todo, a gente também tem o Spring Serverless, né, que dá toda essa arquitetura para você fazer uma aplicação que alguns chamam de Function as a Service, né, que é basicamente você criar uma mini função, dockerizar isso. Ela recebe como uma entrada que tem alguns argumentos e devolve uma saída, basicamente isso. E o Spring consegue trabalhar dessa forma aqui através do Spring Service. Ó. Takes advantage of modern cloud computing capabilities and abstractions to let you focus on logic rather than infrastructure. Né? Então peguei aqui um pouco do Spring Serverless aqui, que está dentro desse contexto do Spring Cloud. Tá? A vantagem de uma aplicação serverless focada em Function as a Service deixa eu até colocar isso, né? Function as a Service. Em detrimento de aplicações tradicionais, é justamente no quesito escalabilidade, pois não há desperdício de recursos. Cara, é isso mesmo. Então você só consome aquilo que você está efetivamente produzindo, né? Tendo uma otimização em relação aos recursos da sua arquitetura tradicional, aquela cliente-servidor, na qual você faz uma prospecção para um servidor que às vezes você superdimensiona ele. Né? Essa é uma questão bem difícil. Ó. Spring Cloud provê padrões para a implementação de microservices na cloud. Um deles é o Circuit Breaker, que tem como principal objetivo implementar o princípio do Fail Fast. Cara, questão bem difícil. Um deles é o Circuit, tem como principal difícil. Não, essa não. O gabarito de letra E. Por que eu botei errado aqui? Não, tá certo. Isso aqui tá certo. Acho que eu queria fazer essa questão errada, né? Tanto é que eu dou o gabarito de letra E aqui, ó. 5 itens. Deixa eu ver. Prover para as implementações. Um deles é o Circuit Breaker. Tem como principal objetivo implementar o princípio do Fail Fast. Sim, tá certinho. Não sei o que eu quis botar como errado aqui. Isso tá certo, essa aí, tá? O que acontece? Vamos lá no nosso Spring Cloudzão da massa. No Spring Cloud você tem aqui, ó,
um padrão de implementação que é o Circuit Breaker. Para que serve isso? Ele é um padrão de microservice que está aqui, quase não sai. Ó, tem aqui os patterns de microservice, que inclusive eu acho que pode ser cobrado no edital de vocês, porque ele colocou microserviços ali. No SERP ele já cobrou o CQRS, já cobraram, por exemplo, o Saga, tá? Tá aqui, ó, o Saga. Event Source já foi cobrado. E eu acho que esses padrões de microservices vão ser cobrados cada vez mais, tá? Então, o que é esse padrão aqui de microservice relacionado ao Circuit Breaker? Imagina que você tem... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma imagem. Acho que eu coloquei aqui, não coloquei não? Ai, ai. Ah, essa aqui, ó. Pronto. Então imagina o seguinte, ó. Pronto. Imagina que você tem um service consumer aqui e ele está consumindo microserviços que estão numa cadeia. Então, o service consumer chama o microserviço A, o A chama o B chama o C chama o D e por aí vai, né? O que acontece? Imagina que você está numa cadeia dessa e um desses microserviços dá pau. Então, o A chama o B, funcionou. O B chama o C deu pau. E um dos problemas pode ser simplesmente o C demorar a responder, dar um tempo ali de... Ele tá down, mas tá demorando a dar esse timeout aí, né? Esse é o pior dos mundos. Por que esse é o pior dos mundos? Porque vai atrasar toda a sua cadeia de microserviços e você não vai mostrar para o seu consumidor que aquela cadeia ali tá fora, né? Então existe um padrão de microservice implementado através do Circuit Breaker que o Spring Cloud dá esse suporte aqui, né? Então, ele dá esse suporte através das implementações do Nashfix, do Resilience4j, do Sentinel e do Spring Retry. Que é basicamente o seguinte, você coloca no seu... cada microserviço tem um circuito. Se o microserviço A chamar o B e o B estiver inoperante, o Circuit Breaker é aberto. E aí, quando o Circuit Breaker é aberto, isso quer dizer o quê? Que esse microserviço aqui está inoperante. Então, quando o microserviço A chamar o B, ele já vai falhar rapidamente. Então, vai dizer, olha, o B está fora. E aí, com isso, o A pode mostrar para o consumer que, olha, o B nesse momento está fora, você quer fazer essa outra operação ou não. Então, você tem o princípio da implementação aqui do fail fast, tá? Por isso que é correta. Eu até botei letra E aqui, acho que eu errei na hora de colocar errado aqui, dei mole aqui, mas é correto. Então, prover padrões para implementações, eu acho que eu queria botar essa questão errada, acho que eu já sei o peguinha que eu ia fazer um peguinha maldoso e eu desisti. Eu ia falar, ia listar uma dessas implementações aqui, só que eu ia colocar uma implementação que ele não dá suporte. Aí eu acho que eu pensei, cara, aí é zoado, né? Então, desses padrões aqui, são vários que são utilizados. Eu cobrei o Circuit Breaker, mas, cara, pode ser que ele cobre qualquer um desses aqui, velho. E aí é muita coisa mesmo, tá? Próximo, a questãozinha de Laravel, bem difícil, cara, bem difícil. Então vamos lá, Laravel é um facilitador no desenvolvimento de diversas aplicações e sem dúvida sua utilização poupa tempo e custos para quem utiliza. Feito utilizando o padrão MVC, ele provê suporte para a implementação ORM Active Record, chamado de... que eu estou perguntando aqui, cara, se eu quero fazer o ORM no Laravel, qual é o nome do componente que faz isso? Porra, bem difícil, cara, bem difícil. Então, aí você fala, pô, Rafa, mas você exagerou, hein? Aí eu, cara, essas questões teóricas de Laravel já foram cobradas. Olha aqui, ó, uma questãozinha teórica de Laravel, né? Falando sobre MVC, o que é o Laravel e tal, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei lá na doc. Aí aqui na doc
né, tem os porquês, os conceitos básicos das arquiteturas e tal, e eu fui aqui diretamente no ARM. Ó. Então, quem proveu o ARM para o Laravel? É o Eloquent. Bem difícil, mas assim, para quem já mexeu com Laravel, é uma questão idiota, simplesinha. Para quem nunca mexeu, que é o meu caso, nossa, eu ia chutar aqui. Não ia ter muito o que fazer. Né? Mas já foi cobrado. Né? Então não tirei do nada. Beleza? Django. Cara, bem difícil também. Para quem não mexe com Django, então, foi mal, mas tive que cobrar. Por quê? Tirei da onde, Rafa? Cara, fiz uma questão muito baseada nessa aqui de Laravel. Então, olha só, essa aqui do Laravel. O projeto Laravel vem embutido com um pequeno web server, que pode ser iniciado com... vou fazer uma para isso para Django. Então, o Django vem embutido com um pequeno web server, que pode ser iniciado com... Né? Então, aqui, ó, eu tenho o Django admin, e aí eu consigo subir ele. Qual é o comando que eu uso para subir ele? Cara, difícil. É o Django admin run server. Difícil, mas... Ó, starts a lightweight development web server on the local machine. By default, the server runs port 8000 and IP address. You can't pass IP address and run number explicit. Foi mal. Mas, cara, é disso. Como eu disse, eu daria uma ignorada no Django e no Laravel. Mas... Dá uma olhada no W3 Schools no Laravel ou no Tutorials Point, tá? E no Django, Tutorials Point também, tá? Então, tanto do Laravel quanto no Django, dá uma olhadinha aqui por baixo aqui, quais são a estrutura básica de um MVC, né? Receber o controle, chamar uma camada de domínio, ter alguma injeção de dependência, tratar os requests e responses, tá? Daria essa olhadinha básica aqui, tanto no Laravel quanto no Django, tá? Então, desculpa pela questão bem difícil, mas não tirei da minha cabeça não, tá? Fiz baseado em uma outra questão aí. Questão de HTML. Sempre quando eu falo de HTML, pessoal, sempre falo de API de cache, já caiu inúmeras vezes. Recentemente a FGV na FunSaúde cobrou a API de geolocalization, tá? Recentemente ela cobrou isso aqui, ó. Geolocalization, ela cobrou esse método, getCurrentPosition. E aí eu resolvi cobrar com vocês o Web Storage, para a gente diferenciar o Local Storage do Session Storage. Então, Local Storage stores data with no expiration date, e Session Storage stores data for one session. Data is lost when the browser tab is closed. Então, eu resolvi cobrar isso. Como que eu faço isso? Guardar o nome Rafael na chave name, sem data de expiração. O código a ser adicionado deve ser... Então, eu tenho que colocar no Local Storage e não no Session Storage, tá? Mas qual é o método que eu chamo? Aí o bicho pega, né? Então, o método é o setItem ali, ó. Ficou difícil agora, né? Amigos. 15, PWA. Cara, PWA é um assunto super novo. Também a FGV vai ter que me provar agora que ela é capaz de fazer questão de assuntos novos. Por enquanto, eu tô apostando contra, né? Que foi o que eu apostei na CGU, que viria com assuntos bem novos, e agora eu tô falando que vão vir os assuntos de jQuery, Hibernatizão da massa e afins, né? PWA é um assunto bem novo, então vamos ver o que eu cobrei aqui. PWA é uma especificação que surgiu para lidar com grande variedade de dispositivos e sistemas operacionais que acessam o conteúdo através de internet. O objetivo principal é fazer com que aplicações web se comportem como se fossem apps nativos, em ambiente mobile. É justamente isso, tá? Então, o PWA, os Progressive Web Apps, é uma especificação para você tornar a sua aplicação web instalável no seu celular, mas na verdade, na hora que você roda pelo celular e acha que a aplicação é uma aplicação nativa, na verdade ela está rodando em browser. Não é WebView, tá? É em browser mesmo.
E ela te dá alguns acessos, tá? Ela te dá acesso a um push notification, ela te dá acesso a algumas APIs do browser, tá? O GPS. Ela não te vai dar acesso ao Bluetooth, mas ela vai dar acesso a outras coisas, tá? Quais são os pilares dela? Ó? Confiabilidade, atração e rapidez, tá? Então tem um link aqui, ó. Eu não gosto muito dessa tradução, porque em inglês é capable, e esse negócio de pilares, né? As bancas adoram isso, né? Então, capable, reliable, installable. Isso foi traduzido, tá? Como? E não foi só esse site do eMasters que traduziu, tá? Outros também traduziram dessa forma. Confiável, rápido e atraente, tá? Então, ó, confiável, atração e rapidez. Eu não gosto muito dessa tradução de installable, reliable e capable. Então, capable. You can make that app installable in those conversations. Reliable feels fast and dependable regardless of the network. Ou seja, funciona offline também. Installable, running standalone window instead of a browser tab. Então, você pode instalar, adicionar como favorito ali no seu ícone local e ela vai aparecer lá. Eu tava até com o meu celular aqui, tive que desligar ele. Então é uma especificação que o Google tem investido bastante nela, a Apple nem tanto, tá? Porque meio que faz com que o usuário fique independente da loja. E a Apple não quer isso, né? A partir de uma app feita em PWA, é possível acessar diretamente recursos como Push Notification, geolocalização e Bluetooth. Errado, tá? Então, não dá suporte a Bluetooth diretamente, tá? Ó, em resumo, as funcionalidades que nos permitem são Push Notification, ícone, Splash, acesso à câmera e acesso à geolocalização. Estava trocando uma ideia com um aluno que mexe com PWAs e justamente Bluetooth, e aí ele disse o seguinte, ó. Eu tinha feito essa questão para Petrobras. Não dessa forma, porque eu tive que dar uma modificada a ela, porque eu tinha colocado assim, é possível acessar Bluetooth. E aí eu botei errado. Aí o aluno, Rafa, não, porque tem uma especificação que agora existe, que ela está em experimental ainda, que é a Web Bluetooth, que ela permite justamente dispositivos usando o PWA acessar Bluetooth através de API. Só que, cara, é uma API experimental e ela nem funciona em iOS, por exemplo. Tá? Em iOS aqui, ó, ela não funciona. Tá falando aqui em algum lugar que o iOS não suporta. Might someday support Web Bluetooth, but currently they don't. Então eu falei, cara, se a ideia do PWA é justamente você fazer uma aplicação independente do dispositivo, enquanto não suportar no iOS, não dá para dizer que o PWA suporta, né? Mas enfim, aí agora, para deixar essa questão mais amarrada, eu falo, é possível acessar diretamente. Diretamente recursos? Não. Com Bluetooth, não. Você vai acessar isso através de uma API, que é o Web Bluetooth, mas só no caso de Android, e ela é experimental ainda. Então, agora não dá para mais caber recurso aqui. Né? Cara, é isso. Simulado 2, quase uma hora de correção também, 50 minutos. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Dessas dicas, novas dicas que eu dei. Simulado 3 e 4 vão ser conteúdos totalmente novos, inclusive para mim, tem muita coisa ali. Jack Rabbit, eu nem sabia que existia Jack Rabbit, enfim. Mas tem que fazer questão disso, a gente vai trabalhar nisso, beleza? É isso, peço mais uma vez para você indicar isso pro seu coleguinha, para ele comprar aqui com a gente, tá? E obrigado pela confiança, até a próxima. Falou, Caneta Preta, valeu!